E julgo que temos agora condições de perceber melhor que kit é este, com a ajuda de Miguel Prudêncio, o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, agora já em condições em direto via Skype. Este kit tem uma receita própria, apesar de ser inspirado de outros países. Há aqui uma preocupação de trabalhar, por exemplo, com reagentes que são produzidos em Portugal. Sim. Vamos lá ver, a receita não é, nós não inventámos a roda no sentido que não criámos um procedimento novo, até porque é importante que o procedimento que estamos a usar seja aquele que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC americano e, portanto, o que nós fizemos foi adaptar essas diretrizes de como estes testes devem ser realizados e adaptá-los à realidade da nossa capacidade instalada no Instituto de Medicina Molecular, e aquilo que procurámos fazer foi não depender de reagentes que tenham que ser importados e, portanto, fazer todo o procedimento com reagentes que podem ser obtidos a partir de empresas portuguesas e, portanto, nesta medida, nós não estamos tão dependentes de, por exemplo, rupturas de estoque que possam existir em material importado, uma vez que, à partida sendo materiais que são fornecidos por empresas portuguesas, essa ruptura não deverá acontecer. Relativamente à fiabilidade destes testes, há quem coloque em dúvida, pelo facto de serem testes mais rápidos, que são diferentes dos que são protagonizados até agora. Há fiabilidade total ou terão que ser confirmados depois com um segundo teste? Pronto, é importante também então esclarecer que os testes que nós estamos a realizar não são os chamados testes rápidos, aqueles que estão a ser desenvolvidos, inclusivamente há empresas que visam comercializar os ditos testes rápidos. O procedimento que nós implementamos no Instituto de Medicina Molecular utiliza o procedimento, digamos, original, aquele que foi definido pela Organização Mundial de Saúde como sendo o procedimento de diagnóstico que deve ser utilizado. E dessa forma são perfeitamente fiáveis os resultados obtidos. De resto, o nosso procedimento, com estes reagentes que utilizamos, foi validado pelo Instituto Ricardo Jorge e, portanto, com os testes como estão implementados no Instituto de Medicina Molecular, os resultados são fiáveis. Devo acrescentar que, além do Instituto de Medicina Molecular, nós disponibilizamos os nossos procedimentos a toda a comunidade científica, todos os institutos de investigação científica em Portugal e, portanto, o procedimento está hoje acessível ao Instituto de Investigação Científica e eu sei que há já vários institutos, cerca de 10, que já estão ou em condições de começar muito brevemente ou daqui a muito pouco tempo terão capacidade de começar a realizar estes testes também. Mas isto implica uma grande coordenação a nível nacional, uma coordenação técnica, no sentido de levar os testes até aos lares, trazer estes testes, fazer a avaliação daquilo que foi recolhido. Há aqui toda uma logística complexa. Sim, mas não é exatamente assim. Nós não vamos levar o teste até ao lar, até porque o teste, para ser realizado, requer equipamento específico e equipamento que não é de fácil utilização. Portanto, no caso do Instituto de Medicina Molecular, que é o que eu posso falar com mais propriedade, nós vamos receber as amostras, portanto as amostras vão ser recolhidas no terreno e vão chegar até ao Instituto de Medicina Molecular, onde então sim vão ser analisadas. Portanto, há uma logística, evidentemente, no sentido de que é necessário fazer a recolha das amostras e o transporte das mesmas até ao Instituto, mas depois o teste propriamente dito, as diferentes etapas do teste até ao resultado final, são realizadas no Instituto de Medicina Molecular. E isto implica uma contra-análise, como habitualmente? No caso das amostras positivas, nós temos condições para fazer para confirmar o resultado com uma segunda análise, sim. Uhum. Há aqui uma encomenda, digamos assim, de 10 mil testes. Parece-lhe que será viável abranger isto a todo o país? Porque nós sabemos que há uma grande procura mundial dos reagentes, por exemplo. Não poderá haver aqui uma dificuldade de disponibilizar testes para todo o país?
Essa é uma preocupação que várias pessoas têm expresso e daí que nós tenhamos feito o esforço de tentar obviar essa questão da limitação dos estoques, recorrendo a reagentes que são produzidos em Portugal. É evidente que a capacidade mesmo das empresas portuguesas não é infinita, mas neste momento estão assegurados os 10.000 testes com que o Instituto de Medicina Molecular se comprometeu com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social para analisar amostras provindas de lares de terceira idade, nomeadamente, que é aquelas em que o Instituto se vai centrar. Outros institutos, que entretanto vão com certeza começar a operar também, poderão eventualmente contribuir para fazer análises, por exemplo, de outros lares de outras regiões ou de centros hospitalares. No Instituto de Medicina Molecular nós vamos estar concentrados nestas 10.000 amostras provindas de lares que são coordenadas, digamos assim, pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, com a participação da Cruz Vermelha Portuguesa. Eu não queria deixar escapar esta oportunidade de eu ter aqui, até porque é um dos principais investigadores da malária em Portugal. Sei que alguns dos medicamentos que estão neste momento a ser aplicados a doentes com Covid-19 têm o mesmo princípio ativo ou têm alguma ligação àquilo que é a abordagem aos doentes de malária, mas também de ébola ou até mesmo de sida? É verdade que neste momento portanto, foi relatado em artigos científicos que um composto que é utilizado para tratar a malária, que se chama cloroquina, um derivado desse composto, que se chama hidroxicloroquina, parece ter algum efeito no tratamento de doentes de Covid-19. Há apenas um estudo clínico feito com esse composto na China e um outro mais recente em França, com um número muito pequeno de participantes. Portanto, os resultados são ainda bastante preliminares e é necessário confirmar estes resultados com ensaios adicionais. No entanto, é verdade que os resultados que foram reportados até agora vão nesse sentido, de que realmente esta hidroxicloroquina, em combinação, nomeadamente com outros fármacos antivirais ou com antibióticos, como a azitromicina, podem efetivamente ter um impacto positivo no tratamento do Covid-19. No entanto, isto requer mais estudos para uma maior confirmação destes resultados. Mas sim, é verdade. Ao fim de tantos anos, houve algumas evoluções no que diz respeito ao combate à malária, alcançaram-se feitos até muito interessantes este ano. Parece-lhe que haverá algum paralelo, por exemplo, com a investigação que está a ser feita no Covid-19? Há aqui expectativa, por exemplo, em relação a uma vacina, de uma forma rápida e ágil, mas não sei se tem esse otimismo, dada a sua experiência, tantos anos, para encontrar uma vacina para a malária. Bom, são efetivamente duas doenças bastante diferentes, são ambas doenças infecciosas, mas a malária é causada por um parasita, enquanto que no caso do Covid-19 estamos a falar de um vírus e, portanto, evidentemente há pontos em comum, porque se trata de doenças infecciosas, mas há também diferenças importantes. No que diz respeito à vacina, é verdade que há muitos anos que se procura uma vacina contra a malária e nós temos no Instituto de Medicina Molecular trabalhado também nesse assunto e neste momento ainda não existe uma vacina contra a malária eficaz. No caso do Covid-19, a expectativa é que se possa conseguir ter uma vacina num espaço de tempo bastante mais reduzido do que aquele que tem levado até termos uma vacina eficaz contra a malária, precisamente porque estamos a falar de uma vacina contra um vírus que não é um organismo tão complexo como o parasita que causa a malária. No entanto, o desenvolvimento de vacinas é um processo que passa por diferentes etapas e essas etapas têm os seus tempos e, portanto, não é realista pensar que vamos ter uma vacina contra o Covid-19 num espaço de tempo inferior a um ano e meio. Mesmo assim, trata-se de se conseguir, num ano e meio, já será um procedimento muito mais rápido do que o habitual. Nós, em média, costumamos falar que demora cerca de 10 anos
para levar uma vacina até ao mercado. No caso da malária está a demorar muito mais do que isso. No caso do Covid, dado o esforço e o investimento que está a ser colocado nesse problema, eu penso que podemos ansiar que esse espaço de tempo seja mais curto, mas não penso que seja irrealista esperar menos de 12 a 18 meses até termos uma vacina contra o Covid. Obrigado, Miguel Prudêncio, a ajudar-nos aqui a compreender aquilo que está a ser feito na investigação neste momento e também este kit de testes que foi desenvolvido e que vai ser aplicado em alguns lares de algumas zonas do país nos próximos dias.